From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah. Diretamente do auditório do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome you Irmãos to e the irmãs, Sunday afternoon sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo General Conference da Conferência Geral Semestral de número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação aos membros da Igreja e aos amigos em todos os lugares que assistem a esta conferência. A música para esta sessão foi gravada previamente e será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de diversos regentes e organistas. O coro abrirá esta sessão cantando o hino A Verdade, o que é. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Paul V. Johnson, dos 70. Our dear Heavenly Father, we Nosso bow our querido Pai heads in Celestial, gratitude as we abaixamos nossa cabeça em gratidão perante Ti ao iniciarmos esta sessão final da Conferência Geral. Somos gratos por Teu Filho Jesus Cristo e por Sua expiação. Somos gratos pela oportunidade de ouvir as mensagens hoje. Unimos-nos em oração com aqueles em todo o mundo que estão sofrendo, especialmente aqueles que estão passando por dificuldades. Oramos para que o Espírito esteja com aqueles que falarão e, à medida que abrirmos nosso coração e nossa mente, que testemunhemos as coisas que ouviremos, de modo que
Alinharemos nossa vontade à tua, em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us with Softly and Tenderly. O coro After the agora singing, entoará Softly and Tenderly, suave e ternamente. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Em seguida, ouviremos o elder Jeremy R. Yagi, dos 70, e o elder Gary E. Stevenson, do Coro dos 12 Apóstolos. E depois ouviremos o irmão Milton Camargo, primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you.
My dear brothers and sisters, I am grateful Meus queridos irmãos e irmãs, to speak with you today. sinto-me grato por falar a vocês hoje. Encouragement. Minha esperança é lhes dar incentivo para quando a vida parecer particularmente difícil e incerta. That time is Para alguns de vocês, esse momento é agora. such a Se não for o caso, esse momento ainda virá. timely view. Ao falar isso, não demonstramos pessimismo. Trata-se de uma visão realista, porém otimista, em virtude do propósito que Deus tinha ao criar este mundo. Purpose was to give his Esse propósito era o de conceder a seus filhos a oportunidade de se provarem capazes e desejosos de escolher o que é certo when it is quando as coisas ficassem difíceis. their nature Ao fazê-lo, nossa natureza será transformada e nós poderíamos nos tornar mais semelhantes a Ele. unshakable. Ele sabe que isso exigiria uma fé inabalável nele. Much of what I know came from my family. Grande parte do que eu sei, aprendi com minha família. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, minha sábia mãe pediu que meu irmão e eu retirássemos com ela as ervas daninhas do jardim, o fundo de nossa casa. That seems a simple task. Pode parecer algo simples, Jersey mas morávamos em Nova Jersey. often. Chovia com frequência. Heavy O solo era arenoso. weeds grew fast. As ervas daninhas cresciam mais rápido do que os legumes e as verduras. When the Lembro-me de sentir frustração quando as ervas daninhas se desfaziam em minhas mãos e suas raízes permaneciam bem presas no barro. brother, Minha mãe e meu irmão já estavam bem à frente em seu trabalho. harder I tried. Quanto mais tentava, mais eu ficava para trás. This is too hard, I cried. Isso é difícil demais, clamei. Instead of giving sympathy, Em vez de demonstrar compaixão, minha mãe sorriu e disse: "É claro que é, Hal. it's supposed to. Isso precisa ser difícil. A vida é um teste." In that moment, I knew her words were true. Naquele momento, senti que suas palavras eram verdadeiras e que elas continuariam a ser verdadeiras em meu futuro. Smile became O motivo para que minha mãe desse aquele carinhoso sorriso ficou claro anos depois, quando li o relato do Pai Celestial e de seu Filho amado, falando a respeito do propósito que eles tinham de criar este mundo e de conceder a seus filhos espirituais a oportunidade de terem uma vida mortal. them herewith. To see E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. and they who keep their first estate, E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. not their first estate, E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino who keep their que aqueles que guardarem seu primeiro estado. keep their and they E os que guardarem seu segundo estado shall have glory. terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. You and I accepted that invitation Vocês e eu aceitamos o convite para sermos testados that we would e para provarmos que escolheríamos guardar os mandamentos de Deus e quando nós estivéssemos mais na presença de nosso Pai Celestial. even with such a loving invitation. Mesmo tendo recebido um convite tão amoroso de nosso Pai Celestial, Lúcifer persuadiu um terço dos filhos espirituais a seguirem-no e a rejeitarem o plano do Pai para nosso crescimento e para nossa felicidade eterna. Em razão da rebelião de Satanás, ele foi expulso com seus seguidores. He tries Agora, ele tenta afastar de Deus o maior número possível de pessoas durante esta vida mortal. mortal life. Those of us who accepted the plan did so because of our Nós que faith aceitamos in o plano Jesus, fizemos isso por causa de nossa fé em Jesus Cristo, que se ofereceu para ser nosso Salvador e Redentor. we must believe then that No passado, devemos ter acreditado que, a despeito das fraquezas mortais que vivenciaríamos e das forças do mal que teríamos contra nós, as forças do bem seriam extraordinariamente maiores. O Pai Celestial e Jesus Cristo amam e conhecem vocês. Eles desejam que vocês retornem a eles e se tornem como eles. your success O sucesso de vocês é o sucesso deles. have felt that love. Vocês já sentiram a confirmação desse amor pelo Espírito Santo quando leram ou ouviram estas palavras? Pois eis que esta é minha obra e minha glória. Levar efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. God has the power
to make our way easier. Deus tem poder para fazer com que nosso caminho seja mais fácil. Ele alimentou os filhos de Israel com maná em sua jornada à terra prometida. Lord, in his mortal ministry, Em seu ministério mortal, o Senhor curou os doentes, reviveu os mortos e acalmou o mar. after his resurrection, Após sua ressurreição, to them, ele abriu a prisão aos presos. yet the prophet Joseph Smith, Contudo, o profeta Joseph Smith, um de seus maiores profetas, sofreu na prisão e aprendeu uma lição da qual todos nós beneficiamos e de que precisamos em nossos recorrentes testes de fé. and if thou shouldst be cast E se fores lançado na cova into the hands ou nas mãos de assassinos and the sentence, e receberes sentença de morte, if thou be cast, se fores lançado ao abismo, if the billowing se vagas encapeladas conspirarem contra ti, thee, if fierce winds become se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e, acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, know thou my sabe, meu filho, that all these things que todas essas coisas te servirão de experiência and shall e serão para o teu bem. close quote. You might reasonably wonder why a Vocês loving podem com razão se and perguntar all-powerful God por que um Deus amoroso e que tem todo o poder permite que todo seja mortal seja tão difícil. A razão é que ele sabe que precisamos crescer em pureza espiritual e em estatura para sermos capazes de viver para sempre em sua presença como famílias. Para que isso fosse possível, o Pai Celestial nos concedeu um Salvador e o poder de, pela fé, escolhermos por nós mesmos guardar os seus mandamentos, arrepender-nos e nos achegarmos a Ele. Father's plan of happiness O plano de felicidade do Pai tem como propósito principal nos tornarmos mais semelhantes a seu Filho amado, Jesus Cristo. in all things. Em todos os aspectos, o exemplo do Salvador é nosso melhor guia. He was not Ele não estava isento da necessidade de provar a si mesmo. endured for all Ele padeceu em favor de todos os filhos do Pai Celestial, the price for pagando o preço por todos os nossos pecados. suffering of all. Ele sofreu por todos aqueles que estão na mortalidade When you wonder how e por todos aqueles que ainda virão. Quando se perguntarem quanta dor vocês são capazes de suportar bem, lembre-se dele. Ele sofreu as mesmas coisas que vocês sofrem para que soubesse como socorrê-los. he may not remove the burden, Ele talvez não retire seu fardo, mas lhes dará força, consolo e esperança. he knows the way. Ele conhece o caminho. Drank the bitter cup. Ele bebeu a amarga taça. He endured the Ele suportou o sofrimento de todas as pessoas. nourished and comforted. Vocês estão sendo nutridos e consolados por um amoroso Salvador, que sabe como lhes socorrer a despeito dos testes que enfrentarem. A alma ensinou. E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. He will take upon E tomará sobre si a morte, that he may lose para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. one way he will succor Uma maneira pela qual ele os socorrerá será convidando-os a sempre se lembrarem dele e se achegarem a ele. he has encouraged us Ele nos incentivou desta maneira: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. my yoke upon you. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. The way to come unto him is the feast of Nós nos achegamos a Ele quando nos banqueteamos com suas palavras, exercemos fé para o arrependimento, escolhemos ser batizados e confirmados por um de seus servos autorizados, e depois cumprimos os convênios feitos com Deus. he sends the Holy Ghost Ele concede o Espírito Santo para ser seu companheiro, seu consolador e seu guia. to live worthy of the gift of Ao viverem dignos do dom do Espírito Santo, the Lord can o Senhor pode conduzi-los a um ponto seguro, mesmo quando não conseguirem enxergar o caminho. Para mim, often show Ele normalmente mostra o próximo passo ou dois a serem dados.
Ele raramente me concede um vislumbre de um futuro distante. Mas mesmo esses vislumbres pouco frequentes me orientam quanto ao que decido fazer em minha vida diária. O Senhor explicou: por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações, vêm as bênçãos. A maior bênção que receberemos quando nos provarmos fiéis aos nossos convênios em meio às nossas provações é a mudança em nossa natureza. Ao escolhermos cumprir nossos convênios, o poder de Jesus Cristo e das bênçãos de sua expiação podem surtir efeito em nós. Nosso coração pode ser abrandado para amar, perdoar e convidar outras pessoas a se chegarem ao Salvador. Nossa confiança no Senhor aumenta, nosso medo diminui. Agora, mesmo com tantas bênçãos prometidas em meio às tribulações, não buscamos as tribulações. Na experiência mortal, temos uma ampla oportunidade de nos provar, de passarmos testes difíceis o suficiente para nos tornar mais semelhantes ao Salvador e ao Pai Celestial. Além disso, precisamos notar as tribulações de outras pessoas e tentar ajudá-las. Isso será particularmente difícil quando já estivermos, de modo angustiante, passando por nossas próprias tribulações. Mas descobriremos que, ao ajudarmos outras pessoas com seus fardos, mesmo que um pouco, nossos ombros serão fortalecidos e perceberemos uma luz em meio à escuridão. O Senhor é nosso exemplo quanto a isso. Na cruz do Gólgota, tendo já sofrido dores excruciantes que fariam com que ele morresse, caso não fosse o Filho unigênito de Deus, ele olhou para seus executores e disse a seu Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto sofria na cruz por todos aqueles que ainda viveriam, ele olhou para João e para sua angustiada mãe e ministrou a ela em sua provação. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Por meio de suas ações naquele dia extremamente sagrado, ele voluntariamente deu sua vida por cada um de nós, oferecendo não apenas socorro nesta vida, mas vida eterna no mundo vindouro. Já vi pessoas atingirem altos patamares para se provarem fiéis em meio a terríveis provações. Há exemplos disso por toda a igreja hoje. As pessoas são levadas a dobrar os joelhos devido à adversidade. Por meio de sua perseverança e de seu esforço fiéis, eles se tornam mais semelhantes ao Salvador e ao nosso Pai Celestial. Aprendi outra lição com minha mãe. Quando era jovem, ela teve difteria e quase morreu. Posteriormente, ela contraiu meningite espinhal. Seu pai faleceu ainda jovem e, assim, minha mãe e seus irmãos deram apoio à mãe deles. Por toda a sua vida, ela sentiu os efeitos das provações relacionados à saúde. Nos últimos 10 anos de sua vida, ela precisou passar por várias cirurgias. Porém, em meio a isso tudo, ela se provou fiel ao Senhor. O único quadro que ela tinha na parede de seu quarto era do Salvador. Suas últimas palavras dirigidas a mim foram: Hal, parece que você vai ficar gripado. Você deve se cuidar. Em seu funeral, o último orador foi o Elder Spencer W. Kimball. Após falar algumas coisas sobre as provações e a fidelidade dela, em suma ele disse o seguinte: alguns de vocês podem estar se perguntando por que Mildred tinha que sofrer tanto e por tanto tempo. Vou lhes dizer o porquê. Foi porque o Pai Celestial queria aperfeiçoá-la um pouco mais. Expresso minha gratidão
a todos os membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo, que carregam seus fardos com fé constante e que ajudam outras pessoas a carregar os fardos delas, à medida que o Senhor procura aperfeiçoá-las um pouco mais. Também expresso meu amor e minha admiração pelos cuidadores e líderes em todo o mundo que servem outras pessoas enquanto eles e suas famílias passam pelo mesmo aperfeiçoamento. Testifico que somos filhos de um Pai Celestial que nos ama. Sinto o amor do presidente Russell M. Nelson por todos nós. Ele é o profeta do Senhor no mundo em nossos dias. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há 2 anos, meu irmão mais novo, Chad, passou para o outro lado do véu. Sua morte deixou um vazio no coração de minha cunhada, Stephanie, de seus 2 filhos pequenos, Braden e Bella, e do restante da família. Encontramos consolo nas palavras do Elder Neil L. Anderson, ditadas na Conferência Geral uma semana antes da morte de Chad. Na fornalha das provações terrenas, prossigam pacientemente. O poder de cura do Salvador trará luz, compreensão, paz e esperança. Temos fé em Jesus Cristo. Sabemos que vamos nos reunir com Chad, mas sua ausência física dói. Muitos de nós já perdemos entes queridos. É difícil ser paciente e esperar pelo momento em que voltaremos a nos reunir com eles. No ano seguinte à morte de Chad, sentimos como se uma nuvem negra pairasse sobre nós. Buscamos refúgio no estudo das Escrituras, na oração fervorosa e na frequência ao templo. As palavras deste hino resumem o que sentimos naquela época. O mundo desperta em nova aurora. Já foge da noite o triste negror. Nossa família decidiu que 2020 seria um ano de renovação. No final de novembro de 2019, enquanto estudávamos o livro de Tiago, com o Vem e Segue-me do Novo Testamento, um tema chamou nossa atenção. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, lemos: Meus irmãos, tende grande regozijo quando cairdes em muitas aflições. Em nosso desejo de começar o novo ano e a nova década com alegria, decidimos que em 2020 teríamos grande regozijo. Essa escritura nos marcou tanto que no Natal passado presenteamos nossos irmãos com camisetas que diziam em negrito: Tende grande regozijo. O ano de 2020 tinha tudo para ser um ano de alegria e regozijo. Mas aqui estamos. E em vez disso, 2020 trouxe a pandemia mundial da Covid-19, agitação civil e desafios econômicos. Talvez nosso Pai Celestial esteja nos dando tempo para refletir e ponderar sobre o que entendemos a respeito da paciência e sobre nossa decisão consciente de escolher a alegria. Desde essa época, o livro de Tiago assumiu um novo significado para nós. Os versículos 3 e 4 do capítulo 1 de Tiago continuam: Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Em nossos esforços para encontrar alegria em meio às provações, esquecemos que a paciência é a chave para que essas provações sirvam para o nosso bem. O rei Benjamim nos ensinou a nos despojar do homem natural e nos tornar santos pela expiação de Cristo, o Senhor, e nos tornar como uma criança, submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor, dispostos a submeter-nos a tudo. O capítulo 6 do manual Pregar meu Evangelho ensina atributos de Cristo essenciais que podemos seguir. A paciência é a capacidade de suportar atrasos, problemas, oposição ou sofrimento sem que você fique zangado, frustrado ou ansioso. É a capacidade de fazer a vontade de Deus e de aceitar o tempo dele. Quando você é paciente, você suporta a pressão e é capaz de enfrentar a adversidade com calma e esperança. A obra perfeita da paciência também pode ser ilustrada pela vida de um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, Simão o Cananeu. Os Zelotes eram um grupo de judeus nacionalistas que se opunham ferrenhamente ao domínio romano. O movimento Zelote pregava violência contra os romanos, seus colaboradores judeus e os saduceus ao roubar provisões e realizar outras atividades para promover sua causa. Simão, o cananeu, era um zelote. Imaginem Simão tentando persuadir o Salvador
a pegar em armas, liderar um grupo militante ou provocar o caos em Jerusalém. Jesus ensinou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Simão pode ter adotado e defendido sua filosofia com zelo e paixão, mas as Escrituras indicam que, por meio da influência e do exemplo do Salvador, seu foco mudou. Seu discipulado cristão se tornou o foco central de seus esforços de vida. Ao fazermos e guardarmos convênios com Deus, o Salvador pode nos ajudar a nascer de novo. Sim, nascer de novo, sermos mudados de um estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-nos seus filhos e filhas. De todos os zelosos esforços sociais, religiosos e políticos de nossos dias, que o discipulado de Jesus Cristo seja nossa aflição mais proclamada e assertiva. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas também não esqueçamos que, mesmo depois de terem feito a vontade de Deus, os discípulos fiéis necessitavam de paciência. Assim como a prova de nossa fé opera a paciência dentro de nós, quando exercemos a paciência, nossa fé aumenta. À medida que nossa fé aumenta, também aumenta a nossa alegria. Em março deste ano, nossa segunda filha, Emma, assim como muitos missionários da igreja, entrou em isolamento obrigatório. Muitos missionários voltaram para casa. Muitos missionários aguardaram ser redesignados. Muitos não receberam as bênçãos do templo antes de partirem para o campo missionário. Obrigado, elders e sisters. Amamos vocês. Na Holanda, Emma e sua companheira se sentiram sobrecarregadas naquelas primeiras semanas, muitas vezes ao ponto de derramarem lágrimas. Com oportunidades limitadas de interação presencial e exposição ao ar livre, a confiança de Emma em Deus aumentou. Oramos com ela online e perguntamos como poderíamos ajudar. Ela pediu que nos conectássemos com amigos e que ela estava ensinando online. Um por um, nossa família começou a se conectar com os amigos de Emma na Holanda. Nós os convidamos a participar de nosso estudo semanal online em família do Vem Segue-me. Flor, Laura, Hanska, Freek, Benjamin, Stahl e Mohammed se tornaram nossos amigos. Alguns de nossos amigos da Holanda entraram pela porta estreita. Outros estão aprendendo quão estreito é o caminho e quão apertada é a porta pela qual deverão entrar. Eles são nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo. A cada semana temos grande regozijo ao trabalharmos juntos para progredir no caminho do convênio. A paciência teve sua obra perfeita quando fomos impossibilitados de nos unir pessoalmente por algum tempo em nossas alas. Porém, tivemos grande regozijo no aumento da fé de nossa família com novas conexões tecnológicas e uns com os outros, por meio do poder do Livro de Mórmon. O lugar onde fazemos convênios sagrados com Deus, o templo, estará temporariamente fechado. O lugar onde guardamos convênios sagrados com Deus, o lar, está aberto. No lar, temos a oportunidade de estudar e refletir sobre a extraordinária beleza dos convênios do templo. Mesmo que não possamos entrar fisicamente naquele lugar sagrado, nosso coração grandemente se regozijará, em consequência das bênçãos que serão derramadas. Muitos perderam empregos, outros perderam oportunidades, entretanto, nos alegramos com o presidente Nelson, que recentemente declarou: as ofertas de jejum voluntárias de nossos membros aumentaram, bem como contribuições voluntárias a nossos fundos humanitários. Juntos venceremos esta época difícil. O Senhor abençoará vocês ao continuarem a abençoar outras pessoas. O mandamento do Senhor é: tende bom ânimo, não tende bom pânico. Às vezes ficamos impacientes por pensar que estamos fazendo tudo certo e ainda não recebemos as bênçãos que desejamos. Enoque caminhou com Deus durante 365 anos antes que ele e seu povo fossem transladados. 365 anos de esforço para fazer tudo certo antes de conseguirem. A morte de meu irmão Chad ocorreu poucos meses após sermos desobrigados da presidência da missão Utah Ogden.
Foi um milagre que, enquanto morávamos no sul da Califórnia, de todas as 417 missões para as quais poderíamos ter sido designados no ano de 2015, tenhamos sido designados para o norte de Utah. A casa da missão ficava a 30 minutos da casa de meu irmão. Chad foi diagnosticado com câncer após termos recebido nossa designação missionária. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sabíamos que nosso Pai Celestial tinha ciência de nós e nos ajudava a encontrar alegria. Presto testemunho do poder da redenção, santificação, humildade e regozijo do Salvador Jesus Cristo. Testifico que quando oramos ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, Ele nos responde. Presto testemunho de que ao escutarmos, ouvirmos e atendermos à voz do Senhor e de seu profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson, podemos fazer com que tenha paciência a sua obra perfeita e que tenhamos grande regozijo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Years ago, as a young missionary laboring in a tiny branch on the small island of Amami Oshima, Anos atrás, como jovem missionário, eu estava servindo em um pequeno ramo na ilha de Amami Oshima, Japão. Um dia, meu companheiro e eu ficamos muito animados ao saber que o presidente Spencer W. Kimball visitaria a Ásia e todos os membros e missionários no Japão foram convidados a ir a Tóquio para ouvir o profeta em uma conferência diária. Com entusiasmo, os membros do ramo, meu companheiro e eu, começamos a fazer planos para a conferência. Precisaríamos fazer uma viagem de 12 horas de barco através do Mar da China Oriental até o Japão continental, seguida de outra viagem de 15 horas de trem até Tóquio. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. O presidente da missão nos enviou a notícia de que, devido à distância e ao tempo da viagem, meu companheiro e eu não poderíamos participar da conferência em Tóquio. Os membros de nosso pequeno ramo embarcaram para Tóquio e nós ficamos para trás. Os dias seguintes pareceram quietos e vazios. Tomamos o sacramento sozinhos na pequena capela, enquanto os membros da igreja e os missionários do Japão assistiam à conferência. Meu senso de desilusão pessoal se intensificou quando alegremente ouvi os membros do ramo dizerem, ao retornarem da conferência alguns dias mais tarde, que o presidente Kimball havia anunciado um templo em Tóquio. Eles estavam cheios de entusiasmo ao falarem da realização de seu sonho. Descreveram como, ao ouvirem o anúncio do templo, os membros e missionários foram incapazes de conter a alegria e começaram a aplaudir entusiasticamente. Os anos se passaram, mas ainda me lembro da decepção que senti por não ter participado daquela reunião histórica. Nos últimos meses, tenho refletido sobre essa experiência ao observar outras pessoas enfrentarem profundas decepções e tristezas, bem maiores e mais profundas que a minha, causadas ao mundo pela pandemia da Covid-19. No início do ano, quando a pandemia acelerou, a primeira presidência garantiu: a igreja e seus membros demonstrarão fielmente nosso compromisso de ser bons cidadãos e bons vizinhos, e nos advertiu a sermos prudentes a fim de proteger a saúde e a segurança dos membros. Assim, vivenciamos a suspensão das reuniões da igreja em todo o mundo, o retorno de mais da metade de nossos missionários para seu país de origem e o fechamento de todos os templos da igreja. Milhares de vocês estavam se preparando para ir ao templo e realizar ordenanças próprias, incluindo selamentos. Outros concluíram seu serviço missionário mais cedo ou foram temporariamente desobrigados e depois redesignados. Durante esse período, líderes governamentais e estudantis fecharam escolas, o que consequentemente alterou formaturas e forçou o cancelamento de eventos e atividades esportivas, sociais, culturais e educacionais. Muitos de vocês se prepararam para eventos que foram cancelados, apresentações que não aconteceram e temporadas esportivas que não foram realizadas. Ainda mais marcante é pensar em famílias que perderam entes queridos nessa época difícil. A maioria não pôde realizar funerais ou outras reuniões de despedida como esperavam. Em resumo, muitos de vocês têm lidado com dolorosas decepções, tristeza e desestímulo. Como podemos então ser curados, perseverar e seguir em frente quando as coisas parecem estar tão caóticas?
O profeta Nefe começou a gravar os registros nas placas menores quando adulto. Ao pensar em sua vida e seu ministério, ofereceu uma importante reflexão no primeiro versículo do livro de Mórmon. Esse versículo apresenta um princípio importante para considerarmos em nossa época. Após suas conhecidas palavras, eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, ele escreve, e tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui não obstante altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Como estudantes do livro de Mórmon, estamos familiarizados com as muitas aflições a que Nefe se refere. Contudo, após reconhecer suas aflições no decorrer de sua vida, Nefe dá sua perspectiva sob a luz do Evangelho, quanto a ser altamente favorecido pelo Senhor em todos os seus dias. Tempos de aflição e decepção não mudam o olhar observador do Senhor, enquanto Ele cuida de nós com atenção, abençoando-nos. Recentemente, Lisa e eu tivemos uma reunião virtual com cerca de 600 missionários da Austrália. A maioria deles estava sob algum tipo de confinamento ou restrição relacionados à Covid-19 e muitos deles estavam trabalhando de seu apartamento. Juntos, ponderamos sobre pessoas mencionadas no Novo Testamento, no livro de Mórmon e em Doutrina e Convênios, que, como eles, o Senhor abençoou para realizarem coisas grandiosas em meio à adversidade, definidos mais pelo que eram capazes de fazer com a ajuda do Senhor, a despeito de seu confinamento e suas restrições. Lemos sobre Paulo e Silas, que enquanto estavam presos em troncos, oraram, cantaram, ensinaram e testificaram, chegando até a batizar o carcereiro. E novamente sobre Paulo em Roma, em prisão domiciliar por 2 anos, tempo durante o qual declarava e testificava o reino de Deus, ensinando as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sobre Nefe e Leí, filhos de Elamã, que depois de torturados e presos, foram envolvidos por um fogo protetor, enquanto a voz do Senhor, mansa, de perfeita suavidade, penetrava até o âmago da alma. Sobre Alma e Amuleque, em Amonia, que descobriram que muitos acreditaram e começaram a arrepender-se e a examinar as Escrituras, embora tenham sido zombados e aprisionados, tendo ficado sem alimento, sem água e nus. E finalmente sobre Joseph Smith, definhando na cadeia de Liberty, sentindo-se abandonado e esquecido, ouvindo as palavras do Senhor. Essas coisas serão para o teu bem, e Deus estará contigo para todo o sempre. Cada uma dessas pessoas compreendia o que Nefe sabia. Apesar de terem passado por muitas aflições no decurso de seus dias, foram altamente favorecidas pelo Senhor. Nós também podemos traçar um paralelo, como membros e como igreja, sobre o modo como temos sido altamente favorecidos pelo Senhor durante os tempos difíceis que temos vivenciado nos últimos dias. Enquanto cito esses exemplos, permitam que eles fortaleçam seu testemunho da visão do nosso profeta, que nos preparou com ajustes antes de qualquer sinal de pandemia, permitindo que suportássemos as dificuldades que surgiram. Primeiro, tornar-se mais centralizado no lar e apoiado pela igreja. Há 2 anos, o presidente Russell M. Nelson ensinou: como santos dos últimos dias, acostumamos-nos a pensar na igreja como algo que acontece em nossas capelas, com o apoio do que acontece no lar. Precisamos fazer um ajuste desse padrão. Uma igreja centralizada no lar, com o apoio do que acontece dentro dos nossos edifícios. Que ajuste profético! O aprendizado do Evangelho centralizado no lar foi posto em prática com o fechamento temporário das capelas. Mesmo com o mundo começando a normalizar, ao voltarmos para as capelas, queremos manter os padrões que desenvolvemos durante a pandemia, quanto ao estudo do Evangelho e ao aprendizado centralizados no lar. Um segundo exemplo de sermos altamente favorecidos pelo Senhor é a revelação a respeito de ministrarmos de modo mais elevado e sagrado. Em 2018, o presidente Nelson apresentou a ministração como um ajuste no modo como cuidamos uns dos outros. A pandemia apresentou várias oportunidades para aprimorarmos nossas habilidades com a ministração.
Os irmãos e as irmãs ministradores, as moças e os rapazes e outras pessoas se ofereceram para conversar, cuidar de jardins, cozinhar, enviar mensagens por meio da tecnologia e levar o sacramento àqueles que necessitavam de ajuda. A própria igreja também ministrou durante a pandemia, com uma distribuição sem precedentes de alimentos para centros de armazenamento, abrigos para os sem-teto e centros de apoio a imigrantes, e com projetos direcionados a locais onde a fome é mais grave no mundo. As irmãs da Sociedade de Socorro e seus familiares aceitaram o desafio de fazer milhões de máscaras para os profissionais da área da saúde. Um último exemplo de sermos abençoados em meio à aflição é encontrar mais alegria na volta às ordenanças do templo. Para ficar mais claro, vou contar-lhes uma história. Quando a irmã Kathleen Palmer recebeu seu chamado missionário em abril, ela ficou muito entusiasmada por ser chamada como missionária, mas sentiu que era igualmente importante e especial ir ao templo para receber sua investidura e fazer convênios sagrados. Pouco depois de ter programado sua investidura, foi feito o anúncio de que todos os templos seriam temporariamente fechados devido à pandemia. Depois de receber essa informação desoladora, ela descobriu que participaria do CTM em casa, por meio virtual. Apesar dessas decepções, Kathleen se concentrou em permanecer animada. Durante os meses da intervenção, a Sister Palmer nunca perdeu a esperança de passar pelo templo. Sua família jejuou e orou para que os templos fossem abertos antes de sua partida para a missão. Kathleen frequentemente começava seus dias no CTM doméstico dizendo: será que hoje é o dia que vou receber o milagre de os templos voltarem a funcionar? No dia 10 de agosto, a primeira presidência anunciou que o templo da região de Kathleen seria reaberto para as ordenanças próprias no dia exato em que seu voo para a missão partiria logo cedo. Ela não conseguiria ir ao templo e pegar o voo a tempo. Com pouca esperança de dar certo, sua família contatou o presidente do templo, Michael Velinga, para ver se havia alguma maneira de um milagre pelo qual estavam orando acontecesse. Seu jejum e suas orações foram atendidos. Às 2 da manhã, horas antes de seu voo, a Sister Palmer e sua família, em lágrimas, foram recebidas na entrada do templo pelo sorridente presidente com estas palavras: "Bom dia, família Palmer, bem-vindos ao templo." Ao concluir sua investidura, ela e sua família foram incentivados a sair rapidamente para darem lugar à próxima família que aguardava na entrada. Dirigiram-se diretamente para o aeroporto, bem na hora de Kathleen pegar o voo para a missão. As ordenanças do templo, de que sentimos falta por vários meses, parecem mais doces do que antes imaginávamos, à medida que os templos reabrem em fases ao redor do mundo. Ao encerrar, ouçam as palavras encorajadoras, entusiasmadas e edificantes escritas pelo profeta Joseph Smith. Ninguém imaginaria que ele o faria em meio à aflição e ao isolamento, ao confinamento e às restrições em uma casa em Nauvoo, escondendo-se daqueles que queriam prendê-lo ilegalmente. Ele disse: "Agora, o que ouvimos no evangelho que recebemos? Uma voz de alegria, uma voz de misericórdia do céu e uma voz de verdade saindo da terra. Alegres novas para os mortos, uma voz de alegria para os vivos e os mortos, boas novas de grande alegria. Não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto." Irmãos e irmãs, creio que um dia cada um de vocês olhará para trás para os eventos cancelados, para a tristeza, as decepções e a solidão causados pela época desafiadora em que estamos vivendo e verá que as bênçãos escolhidas e o aumento da fé e dos testemunhos a ofuscaram. Creio que nesta vida e na vida futura, suas aflições, sua harmonia, sua cadeia de Liberty serão consagradas para seu benefício. Oro para que, assim como Nefe, reconheçamos as aflições no decurso de nossos dias e, ao mesmo tempo, que percebamos que somos altamente favorecidos pelo Senhor. Encerro com meu testemunho de Jesus Cristo, Ele que também passou por aflições
e, como parte de sua expiação infinita, desceu abaixo de todas as coisas. Ele compreende nosso sofrimento, nossa dor e nosso desespero. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, nossa esperança, nosso consolo e libertador. Disso presto testemunho em seu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Há 4 meses, em meu estudo das Escrituras, estava lendo a respeito da missão de alma e harmonia, quando encontrei esta sugestão no manual Vem e Segue-me. Ao ler a respeito das grandes bênçãos que Deus deu ao povo de Nefe, reflita sobre as grandes bênçãos que Ele deu a você. Decidi fazer uma lista das bênçãos que Deus havia concedido a mim e registrá-la na minha versão digital do manual. Em questão de minutos, enumerei 16 bênçãos. Acima de todas as outras estavam as grandes bênçãos da misericórdia e do sacrifício expiatório do Salvador por mim. Também registrei a bênção que tive de representar o Salvador como jovem missionário em Portugal e, posteriormente, com minha amada companheira eterna, a Patrícia, na missão Brasil-Porto Alegre-Sul, na qual servimos com 522 poderosos e maravilhosos missionários. Falando na Patrícia, muitas das bênçãos que registrei foram as que desfrutamos juntos ao longo de nossos 40 anos de casamento, incluindo nosso selamento no Templo de São Paulo, Brasil, nossos 3 filhos maravilhosos, seus cônjuges e nossos 13 netos. Meus pensamentos também se voltaram para meus pais justos que me criaram nos princípios do Evangelho. Lembrei-me em especial de uma ocasião em que minha amorosa mãe se ajoelhou comigo em oração ao lado da cama quando eu tinha cerca de 10 anos de idade. Ela devia ter sentido que para que minhas orações chegassem ao Pai Celestial, elas precisariam melhorar. Então ela disse: vou orar primeiro e depois a minha oração será a sua vez. Ela continuou fazendo isso por muitas noites, até ter a confiança de que eu tinha aprendido pelo princípio e pela prática a conversar com o Pai Celestial. Sempre serei grato a ela por me ensinar a orar, pois aprendi que meu Pai Celestial ouve minhas orações e responde a elas. Aliás, essa foi outra bênção que incluí em minha lista: a dádiva de poder ouvir e conhecer a vontade do Senhor. Uma parte importante do plano do Pai Celestial é a oportunidade de nos comunicarmos com Ele a qualquer momento que quisermos. Quando o Salvador visitou as Américas após sua ressurreição, Ele repetiu um convite feito a seus discípulos na Galileia. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e ser-vos-á aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, fez-nos um convite semelhante em nossos dias. Ele disse: orem em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, seus medos, suas fraquezas, sim, os anseios de seu coração. E então escutem. Escrevam os pensamentos que vierem à sua mente, registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspirados a realizar. Ao repetir esse processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vocês um princípio de revelação. O presidente Nelson acrescentou: mas nos dias que estão por vir não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Por que a revelação é tão fundamental para a nossa sobrevivência espiritual? Porque o mundo pode ser desorientador e barulhento, cheio de falsidade e distrações. A comunicação com o nosso Pai Celestial permite que filtremos o que é verdadeiro e o que é falso, o que é relevante para o plano que o Senhor tem para nós e o que não é. O mundo também pode ser cruel e decepcionante. Mas ao abrirmos o coração em oração, sentiremos o consolo que vem do Pai Celestial e a certeza de que Ele nos ama e nos valoriza. O Senhor disse que todo aquele que pede, recebe. Pedir é algo que pode parecer simples, mas há um grande poder em fazê-lo, porque isso revela em nossos desejos e a nossa fé. Contudo, aprender a entender a voz do Senhor é algo que leva tempo e requer paciência. Prestamos atenção aos pensamentos e sentimentos que nos vêm à mente e ao coração
e registramos essas coisas como nosso profeta nos aconselhou a fazer. O registro de nossas impressões é uma parte importante do ato de receber. Isso nos ajuda a lembrar, a analisar e a sentir novamente o que o Senhor está ensinando a nós. Uma pessoa muito querida me disse recentemente: creio que a revelação pessoal é verdadeira. Creio que o Espírito Santo me mostrará tudo o que devo fazer. É fácil acreditar quando sinto o meu peito arder com indubitável convicção. Mas o que devo fazer para que o Espírito Santo sempre fale comigo desse jeito? Para essa pessoa, minha querida, e para todos vocês, eu diria que também gostaria de sentir constantemente as fortes impressões do Espírito e sempre ver claramente o caminho a seguir. Mas isso nem sempre acontece. No entanto, algo que podemos sentir com mais frequência é a voz mansa e delicada do Senhor, nos sussurrar a nossa mente e ao coração, dizendo: estou aqui, amo você, siga em frente, faça o melhor que pode, vou apoiá-lo. Nem sempre precisamos saber tudo ou ver tudo. A voz mansa e delicada nos dá segurança, incentivo e consolo. E muitas vezes isso é tudo de que precisamos para o dia. O Espírito Santo é real e suas impressões são reais, tanto as grandes quanto as pequenas. O Senhor prosseguiu em sua promessa dizendo: o que busca, encontra. Buscar implica esforço mental e espiritual. Refletir, experimentar, testar e estudar. Buscamos porque confiamos nas promessas do Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando buscamos, reconhecemos humildemente que ainda temos muito a aprender. E o Senhor ampliará nosso entendimento, preparando-nos para receber mais. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali, pois a quem recebe, darei mais. Por fim, o Senhor disse: ao que bate, será aberto. Bater significa agir com fé. Quando seguimos ativamente, o Senhor abre o caminho diante de nós. Há um belo hino que nos ensina o seguinte: desperta e faz algo mais. Não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos no céu, que será nosso lar. O elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos, explicou recentemente que a revelação geralmente vem quando estamos fazendo algo bom. Ele disse: ao tentarmos servir as pessoas ao nosso redor, creio que o Senhor nos dá uma medida extra de seu amor por elas e, dessa forma, por nós. Acredito que ouvimos sua voz e o sentimos de uma forma diferente ao orarmos para ajudar as pessoas, porque essa é uma das orações que Ele mais deseja responder. Essa simples sugestão no manual Vem e Segue-me, de eu pensar em minhas bênçãos, me proporcionou um doce espírito em alguns pontos de vista espirituais inesperados. Ao continuar a ler a história de Alma e seu ministério em harmonia, descobri que Alma foi um bom exemplo do que significa pedir, buscar e bater. Lemos que Alma, no entanto, esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração que derramasse o seu espírito sobre o povo. No entanto, essa oração não foi respondida da maneira que ele esperava, e Alma foi expulso da cidade. Abatido de tristeza, Alma estava prestes a desistir, quando um anjo transmitiu esta mensagem: bendito és tu, Alma. Levanta, portanto, a tua cabeça e alegra-te, pois tens grandes motivos para te alegrares. O anjo então ordenou ele que retornasse à cidade de Amonia e tentasse novamente, e Alma voltou rapidamente. O que aprendemos com Alma a respeito de pedir, buscar e bater? Aprendemos que a oração exige esforço espiritual e que ela nem sempre nos conduz ao resultado que esperamos. Mas quando nos sentimos desanimados ou abatidos de tristeza, o Senhor nos consola e nos fortalece de diversas maneiras. Pode ser que Ele não responda a todas as nossas perguntas, nem resolva todos os nossos problemas de imediato. Em vez disso, Ele nos incentiva a continuar tentando. Se rapidamente alinharmos nossos planos ao dele, Ele abrirá o caminho para nós, assim como fez com Alma. É meu testemunho que esta é a dispensação da plenitude do Evangelho. Podemos desfrutar as bênçãos da expiação de Jesus Cristo em nossa vida.
Temos as Escrituras amplamente a nosso dispor. Somos liderados por profetas que nos ensinam a vontade do Senhor para os tempos difíceis em que vivemos. Além disso, temos acesso direto à nossa própria revelação para que o Senhor possa nos consolar e nos guiar pessoalmente. Como o anjo disse à alma, temos grandes motivos para nos alegrar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We invite you, wherever you may Convidamos be, to todos, join onde the quer que estejam, a se unir ao coro para cantarmos juntos a primeira estrofe do hino Jeová ser nosso guia número 40. Após o hino, ouviremos o Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos 12 Apóstolos, seguido do Elder Kelly R. Johnson, dos 70. Elder Jeffrey R. Holland, O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós. This is the Sunday afternoon session of Esta é a the sessão da tarde de 190th domingo da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As followers of Jesus Christ and His Latter-day Saints, we Como strive seguidores de and are Jesus Cristo e encouraged santos dos últimos dias, nos esforçamos e somos incentivados a nos esforçar para agir melhor e ser melhores. Vocês talvez já tenham se perguntado, assim como eu já me perguntei, estou fazendo o suficiente? O que mais deveria estar fazendo? Ou, sendo uma pessoa imperfeita, como posso me qualificar para habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim? Miqueias, o profeta do Velho Testamento, fez essa pergunta da seguinte maneira: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus Altíssimo? De modo irônico, Miqueias perguntou se mesmo ofertas exorbitantes seriam suficientes para compensar o pecado, dizendo: agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pelo pecado da minha alma? A resposta é não. Boas obras não são o suficiente. A salvação não é algo que se conquista. Nem mesmo os amplos sacrifícios que Miqueias sabia que eram impossíveis podem redimir o menor dos pecados. Se depender de nós mesmos, não há esperança quanto à perspectiva de voltarmos a viver na presença de Deus. Sem as bênçãos que advêm do Pai Celestial de Jesus Cristo, sozinhos nunca faremos o bastante ou seremos bons o suficiente. A boa notícia, porém, é que por causa de Jesus Cristo e por meio dele, podemos nos tornar bons o suficiente. Todas as pessoas serão salvas da morte física pela graça de Deus, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E se voltarmos nosso coração a Deus, a salvação da morte espiritual se torna possível a todas as pessoas por meio da expiação de Cristo, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Podemos ser redimidos do pecado para nos apresentarmos limpos e puros diante de Deus. Miqueias explicou: Deus te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. A orientação de Miqueias para que voltemos nosso coração a Deus e que nos qualifiquemos para a salvação contém 3 elementos relacionados:
Praticar a justiça significa agir honrosamente com Deus e com outras pessoas. Agimos honrosamente com Deus ao andarmos humildemente com Ele. Agimos honrosamente com outras pessoas ao amarmos a benevolência. Praticar a justiça é, portanto, uma aplicação prática do primeiro e do segundo mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Praticar a justiça e andar humildemente com Deus significa, de modo intencional, desviar a nossa mão da injustiça, andar em seus estatutos e permanecer verdadeiramente fiéis. Uma pessoa justa se afasta do pecado, aproxima-se de Deus, faz convênios com Ele e guarda esses convênios. Uma pessoa justa escolhe obedecer aos mandamentos de Deus, arrepende-se quando comete erros e continua tentando. Quando Cristo ressurreto visitou os nefitas, ele explicou que a lei de Moisés havia sido substituída por uma lei mais elevada. Ele os instruiu a não oferecerem mais sacrifícios e holocaustos, mas a oferecerem um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele também prometeu: e todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Quando recebemos o dom do Espírito Santo e fazemos uso dele após o batismo, podemos desfrutar da companhia constante do Espírito Santo e ser ensinados sobre todas as coisas que devemos fazer, inclusive como andar humildemente com Deus. O sacrifício de Jesus Cristo pelo pecado e a salvação da morte espiritual estão disponíveis a todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. Um coração quebrantado e um espírito contrito nos motivam a nos arrepender alegremente e a tentar ser mais semelhantes ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. Ao fazê-lo, recebemos a purificação, cura e o poder fortalecedor que advém do Salvador. Não somente praticamos a justiça e andamos humildemente com Deus, mas também aprendemos a amar a benevolência como o Pai Celestial e Jesus Cristo amam. Deus se deleita na benevolência e não se contraria com o uso dela. Nas palavras de Miqueias, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que tornará a piedade-se de nós e lançará todos os pecados nas profundezas do mar? Amar a benevolência de maneira que Deus ama é algo intrínseco a se relacionar de modo justo com outras pessoas e não as maltratar. A importância de não maltratar as pessoas é destacada em uma anedota sobre Hillel, o ancião, um erudito judeu que viveu no primeiro século antes de Cristo. Um dos alunos de Hillel ficou indignado com a complexidade da Torá, os 5 livros de Moisés com seus 613 mandamentos e respectivos escritos rabínicos. O aluno desafiou Hillel a se equilibrar em apenas um dos pés e a explicar a Torá antes que ele perdesse o equilíbrio. Hillel talvez não fosse capaz de se equilibrar muito bem, mas aceitou o desafio. Ele citou o livro de Levítico dizendo: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Hillel então concluiu rapidamente: não faça a teu próximo o que não queres que façam a ti. Essa é a essência da Torá. O resto são apenas comentários. Vá e estude-a. Relacionar-se honrosamente com outras pessoas inclui amar a benevolência. Reflitam sobre uma conversa que ouvi acidentalmente há décadas, no setor de emergência do Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. Um paciente, o Sr. Jackson, era um homem cortês e agradável, bem conhecido pela equipe do hospital. Ele já havia sido hospitalizado várias vezes a fim de tratar doenças relacionadas ao álcool. Nessa ocasião, o Sr. Jackson voltou ao hospital por mostrar sintomas que seriam diagnosticados como uma inflamação do pâncreas causada pelo álcool. Perto do fim de seu turno, o Dr. Cohen, o médico trabalhador e admirado, avaliou o Sr. Jackson e concluiu que uma internação seria necessária. O Dr. Cohen designou a Dra. Jones, a médica que o substituiria no turno seguinte, para internar o Sr. Jackson e supervisionar seu tratamento.
A doutora Jones havia estudado em uma prestigiosa faculdade de medicina e estava apenas começando seus estudos de pós-graduação. Esse treinamento exaustivo estava frequentemente associado à privação de sono, o que provavelmente contribuiu para a resposta negativa da doutora Jones. Deparando-se com sua quinta internação naquela noite, ela queixou-se em alta voz com o Dr. Cohen. Ela achava injusto que tivesse de dedicar muitas horas para cuidar do Sr. Jackson, tendo em vista que a situação dele havia sido causada por ele próprio. A enfática resposta do Dr. Cohen foi proferida quase que em um sussurro. Ele disse: Doutora Jones, você se tornou médica para cuidar das pessoas e trabalha para curá-las. Você não se tornou médica para julgá-las. Se você não entende essa diferença, você não tem o direito de exercer medicina nesta instituição. Após essa correção, a doutora Jones cuidou diligentemente do Sr. Jackson durante a internação. O Sr. Jackson já faleceu. Tanto a doutora Jones quanto o Dr. Cohen tiveram uma carreira brilhante. Mas em um momento crítico de seu trabalho, a doutora Jones precisava ser lembrada de praticar a justiça, amar a benevolência e cuidar do Sr. Jackson sem que ele fosse julgado. Ao longo dos anos, tenho me beneficiado desse lembrete. Amar a benevolência significa que não amamos apenas a misericórdia que Deus nos concede. Nós nos deleitamos com o fato de Deus conceder essa mesma misericórdia a outras pessoas, e nós seguimos o seu exemplo. Todos são iguais perante Deus, e todos precisamos de tratamento espiritual para sermos ajudados e curados. O Senhor disse: não apreciareis uma carne mais que a outra, ou seja, nenhum homem se considerará melhor que outro. Jesus Cristo deu exemplo do que significa praticar a justiça e amar a benevolência. Ele se associava livremente aos pecadores, tratando-os honrosa e respeitosamente. Ele ensinou sobre a alegria de se guardar os mandamentos de Deus e procurou elevar, em vez de condenar, os que tinham dificuldades. Ele realmente censurou aqueles que o condenavam por ministrar às pessoas que eles consideravam indignas. Essa presunção o ofendia e ainda o faz. Para ser cristão, uma pessoa deve praticar a justiça, comportar-se honrosamente perante Deus e outras pessoas. Uma pessoa justa é civilizada em palavras e ações e reconhece que as diferenças de perspectiva ou de crença não impossibilitam que haja genuína bondade e amizade. Aqueles que praticam a justiça não terão o desejo de ferir-se uns aos outros, mas sim de viver em paz. Para ser cristão, uma pessoa deve amar a benevolência. As pessoas que amam a benevolência não julgam. Elas manifestam compaixão pelos outros, especialmente pelos menos afortunados. Elas são gentis, amáveis e honradas. Elas tratam todas as pessoas com amor e compreensão, a despeito de características como raça, gênero, filiação religiosa, orientação sexual, situação socioeconômica e diferenças relacionadas a grupos sociais ou à política. Elas são elevadas pelo amor cristão. Para ser cristão, a pessoa escolhe a Deus, anda humildemente com Ele, procura agradá-lo e cumpre os convênios com Ele. As pessoas que andam humildemente com Deus se lembram do que o Pai Celestial e Jesus Cristo fizeram por elas. Estou fazendo o suficiente? O que mais devo fazer? A atitude que tomamos em resposta a essas perguntas é algo vital para a nossa felicidade nesta vida e nas eternidades. O Salvador não deseja que subestimemos a salvação. Mesmo após termos feito os convênios sagrados, existe a possibilidade de cairmos da graça e apartar-nos do Deus vivo. Assim, devemos estar atentos e orar, sempre para não cairmos em tentação. Porém, ao mesmo tempo, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo não desejam que fiquemos distraídos por uma incerteza contínua durante nossa jornada mortal, imaginando se já fizemos o suficiente para sermos salvos e exaltados. Eles seguramente não desejam que sejamos atormentados por erros dos quais nos arrependemos, pensando neles como feridas que nunca se curam, ou que fiquemos excessivamente apreensivos com a ideia de tropeçar novamente. Podemos avaliar nosso progresso. Podemos saber que o curso da vida que estamos buscando está de acordo com a vontade de Deus. Quando praticamos a justiça, amamos a benevolência e andamos humildemente com nosso Deus.
absorvemos os atributos do Pai Celestial e de Jesus Cristo em nosso próprio caráter e amamos uns aos outros. Quando fizerem essas coisas, vocês seguirão o caminho do convênio e se qualificarão para habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Sua alma será imbuída da glória de Deus e da luz da vida eterna. Vocês ficarão repletos de uma alegria incompreensível. Testifico que Deus vive e que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor, que estende sua misericórdia a todas as pessoas de maneira amorosa e alegre. Vocês não amam isso? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao estudar os ensinamentos de nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, encontrei uma palavra usada com frequência em muitos de seus discursos. A palavra é poder. Na primeira conferência geral, após ter sido apoiado como apóstolo, o presidente Nelson falou sobre poder. Ao longo dos anos, ele continuou ensinando sobre esse tema. Desde que o apoiamos como nosso profeta, ele tem ensinado a respeito do princípio de poder, especialmente o poder de Deus, e como podemos acessá-lo. Ele ensinou como podemos acessar o poder de Deus ao ministrar a outras pessoas, como o arrependimento traz o poder de Jesus Cristo e de sua expiação para a nossa vida, e como o sacerdócio, o poder e a autoridade de Deus, abençoa todos os que fazem convênios com Ele e os guardam. O presidente Nelson testificou que o poder de Deus flui para todos que foram investidos no templo ao guardarem os convênios que fizeram. Fiquei especialmente comovido por um desafio que o presidente Nelson deu na Conferência Geral de abril de 2020. Ele nos instruiu a estudar e orar para aprendermos mais sobre o poder e o conhecimento com os quais fomos investidos ou com os quais ainda seremos investidos. Em resposta a esse desafio, estudei, orei e aprendi coisas importantes a respeito do poder e do conhecimento com os quais fui investido, ou com os quais ainda serei investido. Não é fácil entender o que precisamos fazer para acessar o poder de Deus em nossa vida, mas aprendi que é possível ao estudarmos o assunto em nossa mente e ao orarmos para que o Espírito Santo nos ilumine. O Elder Richard J. Scott definiu claramente o que é o poder de Deus. É o poder para fazer mais do que conseguimos fazer por nós mesmos. Encher nosso coração e até mesmo nossa alma com a palavra de Deus e com a fé fundamentada em Jesus Cristo é essencial para acessarmos o poder de Deus e recebermos ajuda nesses momentos desafiadores. Se a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo não estiverem enraizadas em nosso coração, nosso testemunho e nossa fé podem falhar e podemos perder o acesso ao poder que Deus deseja nos conceder. Uma fé superficial não é suficiente. Apenas a fé e a palavra de Deus que preenchem nossa alma são suficientes para nos suster e nos permitir acessar seu poder. Ao criar nossos filhos, a irmã Johnson e eu, incentivamos cada um deles a aprender a tocar um instrumento musical. Mas apenas os deixávamos ter aulas de música se fizessem sua parte e praticassem seu instrumento todos os dias. Em um sábado, nossa terceira filha estava animada para brincar com seus amigos, mas ainda não tinha praticado piano. Sabendo que deveria praticar 30 minutos por dia, ela decidiu cronometrar o tempo porque não queria praticar nem um minuto a mais do que precisava. Ao ir até o piano, ela passou pelo micro-ondas na cozinha e clicou em alguns botões. Mas em vez de acionar o cronômetro, ela programou o micro-ondas para funcionar por 30 minutos e apertou o botão ligar. Após praticar por cerca de 20 minutos, ela voltou para a cozinha a fim de verificar o tempo restante e viu que o micro-ondas estava pegando fogo. Ela correu para o quintal, onde eu estava cuidando do jardim, e gritou, dizendo que a casa estava pegando fogo. Corri rapidamente para dentro de casa e, de fato, vi o micro-ondas em chamas. Em uma tentativa de evitar que nossa casa fosse coberta pelo fogo, tirei o micro-ondas da tomada e usei o fio para levantar o aparelho em chamas do balcão.
Na esperança de ser o herói e salvar tanto o dia como também nossa casa, segurei o micro-ondas pelo fio e o balancei em movimentos circulares para que ficasse longe de meu corpo. Fui para o quintal e, com outro movimento circular, joguei o aparelho na grama. Lá, conseguimos apagar as chamas com uma mangueira. O que causou o problema? Um micro-ondas precisa de algo para absorver sua energia. E quando não há nada dentro dele, ele mesmo o faz, ficando quente e correndo o risco de pegar fogo. Ele se autodestrói em chamas e cinzas. Nosso micro-ondas pegou fogo porque não havia nada dentro dele. Do mesmo modo, as pessoas que têm a fé e a palavra de Deus enraizadas em seu coração poderão absorver e eliminar os dardos ardentes que o adversário certamente enviará para as destruir. Caso contrário, nossa fé, esperança e convicção podem não subsistir e, como um micro-ondas vazio, podemos nos tornar vítimas. Aprendi que ter a palavra de Deus enraizada em minha alma, acompanhada da fé no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação, permite-me acessar o poder de Deus para vencer o adversário e qualquer ataque dele contra mim. Ao enfrentarmos desafios, podemos confiar na promessa do Senhor ensinada por Paulo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Sabemos que, quando menino, o Salvador crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabemos que, quando ficou mais velho, Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E sabemos também que, no início de seu ministério, aqueles que o ouviram admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Por causa da preparação do Salvador, seu poder cresceu e ele foi capaz de resistir a todas as tentações de Satanás. Ao seguirmos o exemplo do Salvador e nos prepararmos estudando a palavra de Deus e aprofundando nossa fé, também poderemos acessar o poder de Deus para resistir às tentações. Durante esta época restrita de aglomerações, que torna impossível a frequência regular ao templo, esforcei-me para continuar a estudar e aprender mais a respeito do poder de Deus que recebemos ao fazer e guardar os convênios do templo. Conforme prometido na oração dedicatória do templo de Kirtland, saímos do templo armados com o poder de Deus. Não há data de validade associada ao poder que Deus concede às pessoas que fazem e guardam os convênios do templo. Não há restrição ao acesso desse poder durante uma pandemia. O poder de Deus diminui em nossa vida apenas se deixarmos de guardar nossos convênios e não vivermos de tal maneira que nos qualifique continuamente para receber seu poder. Quando servíamos como líderes de missão em Laos, em Myanmar e na Tailândia, minha querida esposa e eu testemunhamos pessoalmente o poder de Deus que vem aos que fazem e guardam convênios sagrados feitos no templo. O Fundo de Auxílio aos Frequentadores do Templo permitiu que muitos membros desses 3 países fossem ao templo após fazerem o melhor que podiam por meio de sacrifícios pessoais e de preparação. Lembro-me de encontrar um grupo de 20 membros fiéis de Laos em um aeroporto em Bangkok, na Tailândia, para ajudá-los a serem transferidos para outro aeroporto em Bangkok a fim de viajar de avião para Hong Kong. Esses membros estavam repletos de entusiasmo por finalmente estarem viajando para a casa do Senhor. Encontramos com esses bons membros quando retornaram e era evidente a maturidade espiritual que receberam e o poder associado ao recebimento de sua investidura e de fazer convênios com Deus. Eles claramente saíram do templo armados de seu poder. Esse poder para fazer mais do que podiam fazer por si próprios lhes deu forças para suportar os desafios de serem membros da igreja em seu país de origem e para continuar levando novas sumamente grandes e gloriosas em verdade, ao continuarem a edificar o reino do Senhor em Laos. Nesta época em que não podemos frequentar o templo, confiamos nos convênios que fizemos lá a fim de estabelecer uma direção clara e imutável para a nossa vida
Se guardarmos esses convênios, eles nos darão visão e expectativas sobre o futuro e uma determinação nítida para nos qualificarmos para receber tudo o que o Senhor nos prometeu mediante nossa fidelidade. Convido-os a buscar o poder que Deus deseja lhes proporcionar. Testifico que, ao buscarmos esse poder, seremos abençoados com maior entendimento do amor que nosso Pai Celestial tem por nós. Testifico que, porque o Pai Celestial ama você e eu, Ele mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador e Redentor. Testifico de Jesus Cristo, Ele que tem todo o poder, e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém. My beloved brothers and sisters, Meus we are all queridos eager, irmãos e no irmãs, one more than I, estamos todos ansiosos, ninguém mais do que eu, para ouvir as palavras de encerramento de nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Essa foi uma conferência magnífica, mas é a segunda vez que a pandemia da Covid-19 altera nossos procedimentos tradicionais. Estamos tão cansados desse contágio que temos vontade de arrancar os cabelos. Parece que alguns dos meus companheiros já fizeram isso. please know that we do pray Quero que saibam que estamos orando constantemente por aqueles que foram afligidos de alguma maneira, especialmente por aqueles que perderam entes queridos. Todos concordam que essa fase já foi longe demais. Quanto tempo esperamos por socorro para as dificuldades que enfrentamos? enduring personal trials. E quando suportamos desafios pessoais, enquanto esperamos e esperamos, e a ajuda parece demorar tanto para chegar? Por que a demora, se os fardos parecem ser mais pesados do que podemos suportar? Ao fazermos essas perguntas, podemos, se tentarmos, ouvir um grito ecoando de uma escura e úmida cela durante um dos invernos mais frios já registrados naquele local. Ó Deus, onde estás? Ouvimos das profundezas da cadeia de Liberty. E onde está o pavilhão que encobre teu esconderijo? Até quando tua mão será retida? Até quando, ó Senhor? Até quando? Portanto, não somos os primeiros, tampouco seremos os últimos a fazer tais perguntas. Quando a tristeza cair sobre nós, ou quando uma dor em nosso coração persistir. Neste momento, não estou falando de pandemias ou de prisões, mas estou falando a respeito de vocês, de sua família, de seu próximo que enfrenta inúmeros desafios. Falo a respeito do anseio de muitos que desejam se casar, ou de muitos que são casados e desejam que seu relacionamento seja um pouco mais celestial. Falo a respeito daqueles que têm de lidar com uma aparência indesejável devido a uma condição médica grave, talvez para a qual não exista cura. Ou que enfrentam uma batalha por toda a vida, com uma anomalia genética para a qual não há solução. Falo a respeito da luta contínua contra desafios relacionados à saúde mental e emocional, que pesam na alma de tantas pessoas que sofrem com essas dificuldades e no coração daqueles que amam e sofrem junto com elas. Falo a respeito dos pobres, dos quais o Salvador disse que nunca deveríamos nos esquecer. E falo a respeito de você, que espera o retorno de um filho, independentemente da idade, que escolheu um caminho diferente daquele que você orou para que ele ou ela escolhesse. Ademais, reconheço que até mesmo essa longa lista de coisas pelas quais nós mesmos talvez esperemos, não aborda as grandes preocupações econômicas, políticas e sociais que nos confrontam coletivamente.
Nosso Pai Celestial claramente espera que falemos dessas questões públicas devastadoras, bem como de nossas questões pessoais. Mas haverá momentos em nossa vida em que mesmo o nosso melhor esforço espiritual e nossas orações mais sinceras e cheias de súplica não alcançarão as vitórias pelas quais ansiamos, seja em relação às grandes questões globais ou às pequenas questões pessoais. Por esse motivo, ao trabalharmos e esperarmos juntos pelas respostas a algumas de nossas orações, ofereço a vocês minha promessa apostólica de que elas são ouvidas e respondidas, embora às vezes não sejam respondidas no momento e da maneira que desejamos. Mas elas sempre são respondidas no momento e da maneira que um Pai onisciente e eternamente compassivo deve respondê-las. Meus amados irmãos e irmãs, rogo para que compreendam que aquele que nunca dorme nem cochila se preocupa com a felicidade e a exaltação final de seus filhos, acima de tudo o que um ser divino tem a fazer. Ele é puro amor, gloriosamente personificado, e Pai misericordioso é seu nome. Se esse é o caso, talvez vocês digam, o amor e a misericórdia dele não deveriam simplesmente abrir nossos mares vermelhos pessoais e permitir que passemos por nossos problemas em terra seca? Ele não deveria enviar gaivotas do século XXI voando de algum lugar para devorar todos os nossos gafanhotos desagradáveis do século XXI? A resposta para essas perguntas é sim. Deus pode conceder milagres instantaneamente, mas cedo ou tarde aprendemos que os tempos e as estações de nossa jornada mortal são conduzidos única e exclusivamente por Ele. Ele administra o calendário de cada um de nós individualmente. Para cada homem doente curado instantaneamente, enquanto espera para entrar no tanque de Betesda, alguém passará 40 anos no deserto esperando para entrar na terra prometida. Para cada Nefe e Leí, divinamente protegidos por uma chama de fogo que os envolve devido à sua fé, temos um Abinadi, queimado em uma estaca de fogo flamejante, devido à sua fé. E lembramos que o mesmo Elias, o profeta, que em um instante invocou fogo dos céus, a fim de prestar testemunho contra os sacerdotes de Baal, é o mesmo Elias que suportou um período em que não havia chuva por anos, e que por um tempo foi alimentado apenas por um escasso sustento que poderia ser carregado na garra de um corvo. Eu imagino que não tinha nada de lanche feliz naquela refeição. A questão é que a fé significa confiar em Deus nos bons e maus momentos. Mesmo que isso inclua algum sofrimento, até vermos seu braço revelado em nossa vida. Isso pode ser difícil em nosso mundo atual, quando muitas pessoas passaram a acreditar que evitar todas as provações é a melhor coisa na vida e que ninguém deve sofrer. Mas essa crença nunca os levará à medida da estatura completa de Cristo. Peço desculpas ao Elder Neil A. Maxwell por ousar modificar algo que ele disse certa vez. Mas eu também sugiro que nossa vida não pode ser cheia de fé e livre de tensões. Navegar ingenuamente pela vida simplesmente não vai funcionar. Ao bebermos outro gole de limonada e dizermos, Senhor, dá-me tuas maiores virtudes, mas não tristeza, nem pesar, nem dor, nem oposição. Rogo que não permitas que ninguém deixe de gostar de mim ou me traia
E, acima de tudo, nunca me deixa sentir abandonado por Ti ou por aqueles que eu amo. Inclusive, Senhor, tenho cuidado de me guardares de todas essas experiências que fizeram de Ti um ser divino. Mas quando o percurso turbulento de todas as outras pessoas acabar, permite-me ir viver contigo, onde eu possa me vangloriar de como nossa força e nosso caráter são semelhantes, enquanto flutuo em minha nuvem de cristianismo confortável. Meus amados irmãos e irmãs, o cristianismo é reconfortante, mas com frequência não é confortável. O caminho para a santidade e felicidade nesta e na outra vida é longo e às vezes complicado. Leva tempo e perseverança para que trilhemos esse caminho. Porém, é claro que a recompensa é grandiosa. Essa verdade é ensinada de maneira clara e convincente no capítulo 32 de Alma, no livro de Mórmon. Nesse capítulo, esse grande sumo sacerdote ensina que se a palavra de Deus for plantada no nosso coração como uma mera semente, e se nos importarmos o suficiente para regá-la, cuidar dela, nutri-la e germiná-la, no futuro ela dará o fruto, que é sumamente precioso, mais doce do que tudo que é doce, cujo consumo leva a uma condição de não mais termos sede nem fome. Muitas lições são ensinadas nesse extraordinário capítulo, mas o ponto central de todas elas é o axioma de que a semente deve ser nutrida e de que devemos esperar que ela amadureça. Esperamos, com os olhos da fé, o seu fruto. A Alma diz que nossa colheita acontece pouco a pouco. Não é de se admirar que ele conclua seu grandioso ensinamento ao repetir 3 vezes um apelo por diligência e paciência, em nutrir a palavra de Deus em nosso coração, esperando, como ele diz, com longanimidade, que a árvore vos dê fruto. Covid, câncer, dúvida e desalento, problemas financeiros e familiares. Quando esses fardos serão aliviados? A resposta é pouco a pouco. E se esse período é curto ou longo, não cabe a nós determinar. Mas, pela graça de Deus, as bênçãos virão para aqueles que se apegam ao Evangelho de Jesus Cristo. Essa questão foi resolvida em um jardim muito privado e em uma colina muito pública, em Jerusalém, há muito tempo. Ao ouvirmos agora nosso amado profeta encerrar esta conferência, que lembremos, assim como Russell Nelson tem demonstrado por toda a sua vida, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Oro para que pouco a pouco, cedo ou tarde, essas bênçãos sejam concedidas a cada um de vocês, que busca consolo para a tristeza e libertação do sofrimento. Presto testemunho do amor de Deus e da restauração de seu glorioso Evangelho, que de uma forma ou de outra é a resposta
a todos os desafios que enfrentamos na vida. No nome redentor do Senhor Jesus Cristo. Amém. At the conclusion of the conference, we Ao express término desta sincere conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. those who have spoken. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. The concluding speaker for this O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. following his remarks, Após suas palavras, o coro encerrará esta conferência cantando Deus vos guarde. the benediction will then be offered A oração de encerramento será oferecida pelo irmão as Jan E. Newman, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. conference will then Então, esta conferência entrará em recesso. My dear brothers and sisters, Meus queridos these irmãos 2 e days irmãs, estes 2 dias de conferência geral foram gloriosos. Concordo com o Elder Holland quando ele mencionou sobre as mensagens, as orações e as músicas tenham sido inspiradas pelo Senhor. Sou grato por todos que participaram de alguma forma. Durante os procedimentos, imaginei vocês em minha mente ouvindo a conferência. Pedi ao Senhor que me ajudasse a compreender o que vocês estão sentindo, o que os está preocupando ou o que estão tentando solucionar. Fiquei pensando no que poderia dizer ao concluir esta conferência para que vocês levassem consigo o otimismo em relação ao futuro que sei que o Senhor deseja que sintam. Vivemos em uma época gloriosa prevista há séculos por profetas. Esta é a dispensação em que nenhuma bênção espiritual será recusada aos justos. A despeito da comoção mundial, o Senhor deseja que olhemos para o futuro com uma expectativa alegre. Não percamos tempo com as memórias do passado. A coligação de Israel segue adiante. O Senhor Jesus Cristo dirige os assuntos de sua igreja e ela alcançará seus propósitos divinos. O desafio para vocês e para mim é garantir que cada um de nós alcance seu potencial divino. Hoje, frequentemente ouvimos sobre um novo normal. Se querem realmente aceitar um novo normal, eu os convido a cada vez mais voltar o coração, a mente e a alma para nosso Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo. Que esse seja seu novo normal. Aceitem seu novo normal, arrependendo-se diariamente. Busquem ser cada vez mais puros em pensamentos, palavras e ações. Ministrem a outras pessoas. Mantenham uma perspectiva eterna. Magnifiquem seu chamado. E quaisquer que sejam seus desafios, queridos irmãos e irmãs, vivam cada dia de maneira a estarem mais preparados para encontrar seu Criador. É por isso que temos templos. As ordenanças e os convênios do Senhor nos preparam para a vida eterna, a maior de todas as bênçãos de Deus. Como sabem, a pandemia da Covid exigiu um fechamento temporário de nossos templos. Depois começamos uma fase de reabertura cuidadosamente coordenada. Com a fase 2 agora em andamento em muitos templos, milhares de casais foram selados e milhares receberam a investidura própria nos últimos meses. Aguardamos ansiosamente o dia em que todos os membros dignos da igreja poderão novamente servir a seus antepassados e adorar em um templo sagrado. Agora tenho a satisfação de anunciar os planos para a construção de 6 novos templos. Eles serão construídos nos seguintes locais: Tarawa, Caribas,
Porto Vila, Vanuatu, Linden, Utah, Greater Guatemala City, Guatemala, Grande Cidade da Guatemala, Brazil, São Paulo Leste, Brasil, Santa Cruz, Bolivia. e Santa Cruz, Bolívia. As we build and maintain these Ao edificarmos e mantermos esses templos, oramos para que cada um de vocês edifique e mantenha a si mesmo de modo a estar digno de entrar no templo sagrado. sisters, I bless you. Agora, queridos irmãos e irmãs, eu os abençoo para que estejam repletos da paz do Senhor Jesus Cristo. His peace is beyond all. Sua paz está além da compreensão mortal. I bless you with an increased desire. Eu os abençoo com um desejo e uma capacidade maiores de obediência às leis de Deus. Promise that as you do, you will be showered Prometo que, ao assim fazerem, bênçãos serão derramadas sobre vocês, incluindo mais coragem, mais revelação pessoal, sweeter harmony in your mais harmonia em seu lar and joy. e alegria, mesmo em meio à incerteza. May we go forward together to fulfill Que sigamos adiante para cumprirmos nosso mandamento divino, preparing ourselves que é o de prepararmos a nós mesmos e o mundo second coming. para a segunda vinda do Senhor. I so pray with my Essa é minha oração com minha demonstração de amor por vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Securely for
Dear Heavenly Father, at the close Querido of Pai this general Celestial, conference, ao encerrar esta conferência geral, we thank Thee for the blessing agradecemos-te pelas bênçãos Thy chosen que recebemos e pelos ensinamentos pelos Seus servos escolhidos. Nós os amamos e os apoiamos. Somos gratos pelos anúncios dos novos templos e por todos os templos no mundo e pelas bênçãos desse Seu trabalho sagrado, pelo Seu trabalho de salvação. We thank Thee for Thy Son. Agradecemos-te por Teu Filho. Nós o amamos em nossa fé e nós confiamos nele. Look forward to the day Pai, nós ansiamos pelo dia de Seu retorno na terra com todos os Seus santos anjos. blessed day when there will be no more Este dia abençoado não haverá mais tristeza e nenhuma morte. wipe the tears from our eyes. E Ele enxugará as lágrimas de nossos olhos. But until that day, Father, Mas até que este dia chegue, nós vamos nos esforçar para construir o Teu reino and gather scattered Israel e auxiliar na coligação de Israel e preparar todo o coração para recebê-lo. we say this in His sacred name. E dizemos estas coisas em Seu santo nome, Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Sunday Esta foi a afternoon transmissão session. da sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.